Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora continuar a falar da entropia, especificamente a semi-continuidade da função entropia. Então, esta função que a cada medida associa a entropia de f em relação a uma certa em relação à medida, no espaço das medidas de probabilidade f invariantes, ela não é contínua em geral. Okay? Um exemplo aqui é tomar a transformação de expansão decimal. Já sabemos que a entropia em relação à medida de Lebesgue é o logaritmo de 10, okay? E seja o conjunto dos pontos fixos de período no máximo k, né? O conjunto fk, o conjunto do x, acho que é fk de x igual a x. Isto é um conjunto invariante e a quantidade de elementos deste conjunto é exatamente 10 elevado a k, porque a função fk ela tem um ramo, né, em cada intervalo de comprimento 10 elevado a k, um ramo monótono que é subjetivo e portanto ela vai ter um ponto fixo, vai ter uma interseção com a diagonal em cada um dos ramos. Eu tenho 10 elevado a k pontos fixos para fk. Os fk, os pontinhos, eles são, num certo sentido, aqui distribuídos, entre aspas, porque em cada intervalinho da partição pk, aquela partição que a gente já conhece, tem exatamente um elemento de fk. Ok? Pelo que eu falei do gráfico da função. Né? Tomemos agora esta medida de Dirac, né? Suportada nos fk's, com normalização, é a soma das Diracs nos fk's, com a respectiva normalização, uma medida de probabilidade. É uma probabilidade f invariante, ok? Porque esta probabilidade, né, ela está em todos os pontos de fk, que são todos pontos periódicos, ok? Então, se o x é tal que fk de x igual a x, né, então o f de x também satisfaz a mesma relação. Então, esta vai ser uma probabilidade invariante e a medida μk, esta medida, ela vai convergir na topologia fraca para a medida de Lebesgue. Porquê? Por causa da integral de Riemann. Se vocês pegarem uma função contínua, isto aqui, né, calculado numa função contínua, esta medida, calculada numa função contínua φ, é nada mais do que uma soma de Riemann. Né? É φ num ponto, vamos dizer um ponto xi, né? Com i de 1 até 10 elevado a k, né? E cada xi está dentro de um certo intervalo deste tipo, né? E o intervalo tem comprimento 1 sobre 10 elevado a k. Então isto é uma soma de Riemann. Ok? Isto vai convergir para o integral de Riemann da função. Certo? E como isto vale para toda a função contínua, nós temos a convergência na topologia fraca. Ok? Mas como a μk está suportada num conjunto finito, nós já sabemos que a entropia é zero. Logo, não vale a continuidade desta transformação com a topologia fraca aqui. Okay? Eu tenho uma sequência de medidas invariantes aqui que converge para Lebesgue na topologia fraca, né? Mas a entropia, né? A entropia de μk, ela de fato não converge para a entropia de Lebesgue, né? Em relação à medida de Lebesgue. Então, não vale convergência em geral. Se a partição finita tiver um bordo, né, a união dos bordos dos elementos da partição tem medida nula, né, então nós sabemos que
por causa de propriedades da topologia fraca, a estrela, né? Nós sabemos que esta função, né, é contínua em Ni. Ok? Eu sei que se eu souber que eu tenho esta propriedade, né? Então se Ni_n vai para Mi na topologia fraca estrela, então o Ni_n de P vai para Mi_P. Ok? Ou seja, esta função aqui é uma função contínua. O que é que seja o P que tenha o bordo medida nula. Ok? Com a topologia fraca estrela aqui neste espaço, né? No espaço das probabilidades. Consequentemente, esta função, que é a função entropia, é contínua em Ni, no espaço de probabilidades. Okay? A hipótese sobre o bordo, que o bordo tem medida nula, também garante que o bordo de todos os refinamentos tem medida nula. Desde que o f estrela de Ni seja absolutamente contínuo em relação a Ni. Né? De fato, né? Nós sabemos que o bordo do refinamento vai ter que estar contido na união dos bordos, né, das pré-imagens das partições, né, e por causa da continuidade, né, eu estou trabalhando assumindo que a função f é contínua. Se eu assumir que a função f é contínua, né, a pré-imagem, o bordo da pré-imagem é a pré-imagem do bordo. Okay? Logo, né, esta função, a função entropia do refinamento, também é contínua para cada n fixado, né? E é contida em Mi. Ok? Assim, se eu tiver uma partição finita com bordo de medida nula para uma certa medida f invariante e f contínua, então esta função, a função que a cada Ni nas probabilidades f invariantes associa a entropia nesta partição, ela é semi-contínua superior em Ni. Ok? Porquê é que ela é semi-contínua inferior? Bom, porque nós provamos que vale continuidade para a função entropia aqui, a entropia em relação à partição. Né? Então, como isto vale, aqui precisava de colocar a entropia da Pn, né? Que é a entropia da Pn, que tem que ser colocada aqui. Né? Então, este ínfimo é o ínfimo de funções contínuas. E, portanto, por ser ínfimo de funções contínuas, esta função é semi-contínua superiormente. Okay? Este é um resultado geral de análise. Se eu souber que a P também é uma partição geradora, né, então isto aqui vira a entropia da função. Né? Nós temos uma semi-continuidade para a função entropia. Então, se P é uma partição finita com bordo de medida nula para uma medida preservada por uma função contínua, e eu sei que a união dos refinamentos da P gera a sigma álgebras mensuráveis, a menos de conjuntos de Ni medida nula para toda a probabilidade invariante, que é um gerador, né, de certa forma uniforme. Então a função que às probabilidades invariantes associa a entropia passa a ser semi-contínua superiormente em Ni. No ponto Ni, onde eu sei que o bordo da partição tem medida nula. Ok? Isto é um corolário para obter a semi-continuidade de entropia usando, né, o teorema de Kolmogorov-Sinai. Ok? Em espaços métricos compactos, eu posso acrescentar aqui a hipótese que garante que a partição é geradora para todas as medidas invariantes. Tomemos uma função contínua, espaço métrico compacto, tal que existe um raio, um ε0, tal que toda a partição finita com um diâmetro menor que ε0, ou seja, o diâmetro de todos os átomos da partição é menor que ε0, satisfaz que o diâmetro da
do enésimo refinamento vai para zero. Então, automaticamente esta função, a função entropia em função da medida ni, é semicontínua superiormente. Okay? Consequentemente, essa função é limitada e o seu supremo é atingido por alguma medida. Okay? Porque é uma função semicontínua superior num espaço compacto. Aqui. Então, o supremo é atingido por alguma certa medida, que é chamada a medida de máxima entropia, ou máximo da entropia métrica. Ok? Porquê que isto é verdade? Bom, porque o diâmetro indo para zero, né, garante que a união dos refinamentos gera sigma-altos borelianos, a menos de medida nula com respeito a qualquer probabilidade boreliana. Okay? Porque esta hipótese nos está dizendo que isto vale para todo o x. Está dizendo que isto vale para todo o x. Okay? Não é μ-QTP, é mais forte do que isso, vale para todo o x. Aí vale uniformemente. Porque é que aqui faltaria, em princípio, a condição de que o bordo tem medida nula, mas eu posso garantir também, dada qualquer medida finita, nós podemos achar uma partição finita com um diâmetro arbitrariamente pequeno, né? Tal que a medida do bordo é nula. Porquê? Basta escolher para cada x um raio, que depende de x, entre 0 e ε0, tal que a medida do bordo da bola em torno de x com esse raio é nula. Ok? Eu explico porque é que nós podemos sempre fazer isso já a seguir. Então nós podemos sempre, para cada ponto num espaço métrico, escolher um raio de tal forma que a bola com esse raio tem bordo com medida nula, sempre que a medida seja finita. Né? Tomemos agora a cobertura do compacto M, uma cobertura com essas bolas desse raio, e tiramos uma subcobertura finita. Ok? E agora fazemos a partição obtida pela soma, né, das partições de cada bola e o seu complementar, e somamos tudo. Ou seja, interceptamos, consideramos todas as interseções possíveis, isto dá uma partição, e cada um destes elementos tem que ter bordo de medida nula. Okay? E todos eles também têm um diâmetro, né, inferior a epsilon. Okay? Agora, do corolário anterior, nós sabemos que esta aplicação, a aplicação que a ni, medida f invariante, associa a entropia em ni, ela é semicontínua superiormente em mi, se mi é uma probabilidade invariante arbitrária, porque agora eu sei que o bordo tem sempre medida nula, qualquer que seja a mi, né? Que eu posso construir aqui com esta partição de diâmetro arbitrariamente pequeno. Certo? Então isto mostra que eu tenho semicontinuidade superior em qualquer ponto, provando a primeira parte do corolário. Né? Agora, por que eu consigo construir bolas com bordo de medida nula, com raio arbitrariamente pequeno? Então, para escolher o R de x, entre 0, menor que ε0, de tal forma que o raio da bola em torno de x com esse raio específico, com esse raio especial, tem bordo de medida nula. Né? Observemos que, como a medida é finita, este conjunto, o conjunto dos raios cujo bordo da bola com esse raio tem medida pelo menos 1 sobre n, né? Esse conjunto tem que ser enumerável. Porquê? Porque o 1 sobre n vezes a cardinalidade desse conjunto é menor ou igual que a medida dos bordos nos R's do conjunto. Né? Claro, a medida do bordo em cada raio é pelo menos 1 sobre n. Então, somar isto dá pelo menos 1 sobre n vezes a cardinalidade do conjunto. Mas isto, uma vez que os R's, né, formam um conjunto distinto aqui, né, os bordos também são conjuntos disjuntos. Então isto aqui é menor ou igual que a medida do espaço inteiro. Porque isto aqui é uma união de conjuntos disjuntos. E isto é finito. Logo, a cardinalidade é finita. A cardinalidade aqui é finita. Ok? Mas, observem,
este conjunto, o conjunto dos pontos, o conjunto dos raios correspondentes a bolas com bordo de medida positiva, está contido na união dos xn's. Okay? Se a bola tem medida positiva, tem que estar em algum xn aqui. Okay? Mas então significa que este conjunto é uma união, está contido numa união enumerável de conjuntos finitos. Portanto, é um conjunto enumerável. Então, este conjunto, o conjunto dos raios cujas bolas têm bordo de medida finita, é enumerável. Mas este intervalo, o intervalo de 0 até ε0, é não enumerável. Portanto, sempre podemos escolher um raio, um r de x, que está em R menos este conjunto aqui, menos um conjunto enumerável, arbitrariamente perto de 0. Ok? Isso nos garante que se eu estou fora deste x, deste conjunto x, então garante que o bordo tem medida nula. Ok? Podemos fazer isto com ε0 qualquer. A outra afirmação, que é a existência de medida de máxima entropia, é consequência da semi-continuidade de uma função cujo domínio é espaço compacto. Né? Esta função, a função entropia, é semi-contínua em que este espaço aqui é compacto na topologia fraca estrela. E, portanto, ela é limitada e tem um máximo, porque ela é semi-contínua, superior. Okay? Isto completa a prova do corolário. Então, neste contexto, sempre existe uma medida de máxima entropia para a nossa transformação. Claro que quando a função for invertível, nós podemos substituir a condição no refinamento pelo refinamento bilateral, refinamento para o passado e para o futuro, nos enunciados dos corolários anteriores e obter as mesmas conclusões com uma mesma demonstração. Certo? Seguindo os corolários obtidos antes para transformações invertíveis, né, para a entropia de transformações invertíveis. O ponto onde se usou a continuidade da dinâmica nas provas que envolviam a semicontinuidade da entropia foi para obter esta relação, que o bordo da pré-imagem, né, está na pré-imagem do bordo. Okay? Nós podemos obter isto em cada ponto x onde f seja contínua. Okay? Então, de fato, bastaria que f fosse contínua ni QTP para toda a ni numa vizinhança de mi na topologia fraca estrela, em vez de supor que f é contínua. Certo? Assim, por exemplo, se o subconjunto de pontos de descontinuidade for enumerável e não contém pontos periódicos, então automaticamente a medida deste conjunto é zero para toda a medida f invariante. E, portanto, a f passa a ser contínua QTP, neste caso, em relação a qualquer medida f invariante. Okay? Isso seria suficiente para obter isto aqui e poderia substituir a hipótese de continuidade que nós impusemos nos enunciados anteriores. Okay? Vamos, em seguida, tratar de transformações expansivas e a sua entropia.